Olá, minha gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem, saudáveis, né? E tranquilos. Como vocês já devem estar sabendo, né, pessoal, houve uma mudança aí no horário das aulas, né? Nós vamos agora ter aulas semanais, não mais quinzenais, tá, pessoal? Isso foi preciso para nós conseguirmos completar nossa carga horária, ok? Então vamos ter que fazer esse esforço aí no final do ano para a gente completar nossa carga horária e não ter muito trabalho ano que vem. Então, as nossas aulas de ciências vão ficar nas segundas-feiras agora. Toda segunda-feira vai ter aula de ciências, tá certo? Então, espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma semana, né? Agora não mais na quarta-feira, não mais na terça-feira, mas sim agora nas segundas-feiras, tá? Hoje, dia 9 de novembro de 2020, e nós vamos dar continuidade às nossas conversas, né, que foram iniciadas na última aula, né? Na aula há mais ou menos 13 dias atrás, né? Então nós iniciamos na aula passada uma conversa muito importante, né, como a gente já vinha falando, sobre um dos elementos, na minha humilde opinião, mais importantes da crosta terrestre, que é o solo, né? Solo esse que nós vimos na outra aula, que se origina a partir do desgaste, né, ou do intemperismo da rocha, conhecida como rocha matriz ou também conhecida como rocha mãe. Né? Então, a partir do momento que as rochas vão se degradando, né, depois de milhares e milhares de anos, elas vão formando o solo. Vimos também que o solo ele é formado basicamente por dois elementos, né? Uma parte mineral, advinda exatamente do desgaste da rocha, e outra parte orgânica, advinda, né, da deteriorização, da decomposição dos animais e plantas que morrem, vão ser degradados e vão ser incorporados ao solo, o que nós chamamos de matéria orgânica, né? Vimos também que o solo ele vai sofrer as transformações a partir de dois fatores muito importantes. Um fator é o clima condiciona a formação do solo, como também os organismos que nele vivem, já que o solo ele abriga milhares de micro-organismos, né? Como bactérias, fungos, protozoários, que ajudam a decompor e fazer a parte orgânica do solo. Então, continuando o nosso capítulo 2 da unidade 3, hoje nós vamos falar sobre outras informações importantíssimas sobre o nosso amigo querido e importantíssimo componente da crosta terrestre, chamado de solo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as características do solo. Quais são as características do solo? Quem determina as características do solo e, principalmente, qual é a importância de se saber quais são as características de um solo para melhor usá-lo. A gente pode usar o solo para infinitas possibilidades. Na construção civil, né, para o plantio, muito importante na agricultura, na pecuária, né, na produção do vidro, né, o vidro vem do solo, né, lá do quartzito, em outras inúmeras utilizações. Mas antes de utilizá-lo, nós temos primeiro que saber quais são as características que vão nos ajudar a saber qual o melhor uso que eu faço para aquele solo. Então, o tópico de hoje, na nossa segunda-feira, vai ser características do solo. Uma primeira informação importantíssima: as características do solo, pessoal, elas vão depender da origem do solo. Quem vai determinar as características do solo vai ser sua origem. Por quê? Por exemplo, se eu tenho um solo derivado de uma rocha de cor vermelha, aquele solo vai ter a coloração, que é uma das suas propriedades, vermelha, né? Se eu tenho um solo derivado de uma rocha meio esbranquiçada, consequentemente, a coloração daquele solo vai ser meio esbranquiçada, tá? Como também a textura, como também a permeabilidade e também a porosidade. Então, as características do solo elas vão depender da origem dele, depender de como era a configuração da rocha mãe que o originou. E as características do solo, as principais características do solo são: a primeira delas é uma característica muito importante, chamada de permeabilidade. Não sei se vocês já ouviram falar em alguma vez na sua vida de vocês, né? O solo ele é impermeável, o solo ele está permeável. A permeabilidade do solo, pessoal, nada mais é do que a facilidade ou a dificuldade com que a água penetra no solo. Por exemplo, num local que tem muita areia, rapidamente, que é uma textura, a gente vai falar já já,
rapidamente a água consegue infiltrar no solo. No local onde tem barro, por exemplo, barro vermelho, barro branco, né? A água ela tem uma dificuldade maior de penetrar no solo. Essa propriedade do solo, essa característica do solo, é chamada de permeabilidade. Isso daqui é muito importante se conhecer, pessoal, no momento de construir, por exemplo, a sua casa, né? Se você constrói a sua casa, por exemplo, num local onde o solo é pouco permeável, ou seja, onde a água ela vai infiltrar, penetrar no solo de forma mais lenta, você está correndo o risco de estar construindo a sua casa num local que pode inundar. Essa inundação pode aumentar durante uma chuva, por exemplo, e a água invadir a sua casa, causando grandes prejuízos, né? Além de também a água ser um veículo, né? Transmissor, ou melhor dizendo, um veículo condutor de doenças, como por exemplo a leptospirose, né? Então, a água da chuva principalmente. Então, qual é a importância de saber essa propriedade ou essa característica do solo? Porque se você chega num local, vou construir minha casa aqui, você olha para o solo e vê que o solo ele é pouco permeável, ou seja, ele é um solo que a água penetra devagar, você já tem que ter cuidado. Será que não vai inundar? Será que vai inundar? Por quê? Porque inundando pode trazer esses problemas. Então, propriedade é importante, permeabilidade, nada mais é do que a facilidade ou a dificuldade com que a água vai infiltrar, vai penetrar no solo. Em um solo chamado de arenoso, aquele que tem no rio, né? Quem foi aí no rio já deve ter visto. Lá no rio fica um monte de areia, né? Ali é um solo arenoso, a água facilmente penetra. Já no solo argiloso, no barro vermelho, por exemplo, a água demora um pouco mais para penetrar, tá? Outra característica também importante e que tem a ver com a permeabilidade é a porosidade do solo. A porosidade é o quê? É o tamanho dos espaços, o tamanho dos poros que ficam entre os grãos. Quando esses espaços são maiores, a água penetra com maior facilidade. Quando esses espaços são menores, a água vai penetrar com a maior dificuldade. Por exemplo, eu tenho aqui dois tipos de solo. Um solo muito poroso, que é o solo arenoso, né? Nesse daqui a água vai penetrar rapidamente. E por quê? Porque vocês vejam que há um grande espaço entre os grãos do solo. E aí a água rapidamente consegue passar. Porém, quando eu vou para esse daqui, vocês podem notar que o espaço entre os grãos de solo são minúsculos, muito pequenos. Então, nesse daqui, a permeabilidade já vai ser dificultada. Eu tenho aqui um solo chamado de solo argiloso e eu tenho aqui um solo arenoso, tá? Nesse daqui, os poros são maiores porque há um espaço entre os grãos maior. Quando eu vou para esse daqui, quase eu não enxergo esses poros. Então, nesse daqui, a chance de inundar é maior do que nesse, tá? Então, é importante saber isso em relação a essa característica. E uma outra propriedade importante dele é a textura do solo, tá? Enquanto a textura, eu vou falar sobre o que? Textura está relacionada à proporção de partículas que compõem o solo. E essa textura ela pode ser de forma bem básica de três tipos. Eu posso ter um solo arenoso, esse daqui, né, com a textura arenosa, tá? Com a textura arenosa, tá? Arenoso. Eu posso ter um solo silt, esse solo eu não tenho um exemplo dele aqui, e eu posso ter um solo argiloso, né? Um solo onde as partículas que o formam são bem diminutas, são bem pequenas, há poucos espaços em relação ao arenoso, que ainda tem aí muitos espaços entre as partículas. O silt ainda é mais fino do que esse. É como se eu pegasse esse daqui e peneirasse uma peneira fina, ficasse só aquele pozinho. Aquele pozinho seria uma textura do tipo silt, tá? E uma outra característica do solo, que não está aqui, mas a gente vai colocar agora, é a coloração, tá? Então, de acordo com a rocha matriz, esse solo ele pode ter uma coloração. Vou mais uma vez voltar aqui, Eu tenho aqui um solo vermelho com a coloração avermelhada. Por quê? Possivelmente esse solo aqui derivou de uma rocha avermelhada. Eu tenho aqui um solo esbranquiçado, né? Por quê? Possivelmente esse solo aqui derivou de uma rocha esbranquiçada. E eu tenho aqui um solo negro, tá? Um solo com areia negra. Por quê? Esse solo aqui deriva
de um solo rico em matéria orgânica, pessoal. Aqui eu tenho um solo extremamente fértil e rico em matéria orgânica. E essa textura negra, textura preta, vem exatamente dos restos de animais e vegetais que morreram e foram decompostos, formando esse tipo de solo. Tá um solo orgânico, o perfil orgânico do solo, né? Um solo que rico em matéria orgânica, tá? Então, quanto à coloração. E uma outra informação importante, eu tenho até aqui como observação, tá? Falei no início e vou repetir agora. As propriedades do solo, né? Essas propriedades aqui, ó, permeabilidade, porosidade, textura e coloração, elas podem determinar qual uso ou qual melhor uso eu faço desse solo. Por exemplo, se eu pego um solo como esse, solo negro, rico em matéria orgânica, eu vou usar ele para quê? Eu vou usar ele para construção civil, para fazer cimento, traço, para rebocar, sentar tijolo? Não. Eu vou usar ele na agricultura, porque aqui tem muitos nutrientes para a planta e a planta vai conseguir se alimentar bem. Só que se eu pego um solo como esse, eu vou usar um solo como esse na agricultura? Posso usar. Porém, é mais vantajoso para mim usar ele, por exemplo, para a fabricação de tijolo, para a fabricação de telha, né? Então, por quê? A coloração dele já se assemelha muito, tá? Então, outro uso. Se eu pego esse daqui, eu vou usar ele para plantar? Não vou. Por quê? Aqui a retenção de água é muito pequena. Eu posso utilizar esse tipo de solo para a construção civil. Fazer traços, fazer cimento para rebocar uma casa, para construir uma calçada, para construir paredes. Então, as propriedades do solo, elas que vão determinar o seu uso, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Esse tópico, características do solo, tá? Desejo uma ótima semana a todos, que todos fiquem bem. Permaneçam bem, pessoal, sigam se protegendo, a pandemia não passou, vamos nos adaptar mais uma vez a esse novo horário aí, tudo vai dar certo, com tranquilidade, com paciência, tá? E qualquer dúvida é só entrar em contato no WhatsApp, lá no privado que a gente tenta tirar, ok? Uma boa semana a todos e até a próxima, tchau!